Bom, continuando, né, outros dispositivos também são de fundamental importância na mecânica, na caldeiraria, na usinagem, né, são os gabaritos. Né? O que seria um gabarito? Um gabarito é um dispositivo que geralmente é fabricado na hora mesmo, pelos mecânicos que estiverem trabalhando. E é um dispositivo para auxiliar, para otimizar os trabalhos. Por exemplo, está aí na figura, vocês conseguem ver aí, tem uma peça que é inclinada, né? Ela tem 2 furos, tem 3 pinos, e por cima eu vim com uma lâmina e encaixei no furo, tá vendo? Então essa peça de baixo seria o nosso gabarito, né? E essa segunda lâmina, a segunda peça é uma lâmina que a gente colocou por cima, é a peça que a gente vai trabalhar. Vamos supor que a gente fosse fabricar 10 peças dessa lâmina aí. E aí as 10 peças vão ter que ter um furo, né? São 10 peças iguais, então vai ter um furo lá no meio dessa peça. Então, imagina bem, para cada peça dessa eu vou ter que posicionar a peça lá na furadeira, fazer o furo. Para a próxima peça eu tenho que tirar essa que está pronta, pega outra peça, posiciona de novo, ajeita ela direitinho ali, faz o furo, tira, pega outra. Então esse trabalho de você posicionar a peça na posição correta para executar o furo, isso demanda um tempo. Se você já tiver um gabarito, que você só chega e encosta ela ali, ela já vai estar na posição correta, esse trabalho vai ficar muito mais rápido, né? Se você tiver um dispositivo que basta você chegar lá, encostou de um lado, encostou do outro, pronto, a peça já está na posição. Esse dispositivo é chamado de gabarito. E aí para os trabalhos aí, você pode fazer um gabarito do jeito que você necessitar, né? Então são dispositivos que são às vezes fabricados na hora, de acordo com o trabalho que vai ser executado, e são utilizados para auxiliar os trabalhos de montagem, de usinagem, de furação, até mesmo de traçagem mesmo. São dispositivos que aceleram muito, né, o tempo de trabalho aí, beleza? Então agora a gente vai ver a parte de conformação, dobramento e curvamento. Antes de falar dessa parte, antes de entrar, né, nessa parte propriamente dita, bom a gente ter uma ideia aqui sobre deformação plástica e deformação elástica. Todo material ele tem o que a gente chama de zona plástica e zona elástica. O que seria isso? Pensa comigo aqui, pensa num aramezinho. Você pegou um arame, né, e observa bem, vê se você consegue enxergar isso. Se você forçar esse arame, ele vai se deformar, né? Aí você forçou só um pouco. Se você soltar, ele volta. Todo mundo já passou por essa experiência. Pega um pedaço de arame, você faz uma certa força nele ali, ele deforma um pouco. Se você soltar, ele retorna à posição inicial. Essa é a zona elástica. Quer dizer que você executou uma força sobre aquela peça, ela se deformou elasticamente, e depois que você tirou a força, ele retornou ao formato original dela. Então você imprimiu naquela peça uma deformação elástica. Agora, você sabe que se você fizer muita força, aquele arame vai dobrar, e aí quando você tirar a força ele não vai voltar mais, ele vai ficar dobrado na posição que você colocou. Significa que aquela deformação é uma deformação plástica, ou seja, ela atingiu a zona plástica daquele material. Então nós temos todo material metálico, ele tem essas duas zonas, zona elástica e zona plástica. A zona elástica seria a deformação que você imprime a deformação, mas quando você cessa a força, ele volta ao formato original. Isso é deformação elástica. A deformação plástica é uma deformação que você fez muito mais força, então você saiu da zona elástica e entrou na zona plástica, e a deformação que aquela peça está experimentando é uma deformação plástica, ela não vai voltar mais àquela condição inicial.
Então, para trabalhos onde eu preciso ter um dobramento, um curvamento de uma peça, é preciso eu levar isso em consideração. O esforço que eu vou fazer para dobrar a peça, ele tem que ser maior, de tal modo que ele atinja a zona plástica daquele material e aí ele se dobre e fique dobrado, né? Ou seja, ele vai ter uma deformação plástica, ok? Então aí, a operação de dobramento provoca uma deformação permanente no material trabalhado, ou seja, uma deformação plástica, né? A deformação que é feita numa peça por meio de dobramento chama-se deformação plástica, né? Que é o que a gente acabou de discutir. Antes dessa deformação, porém, antes de chegar na zona plástica, né, ocorre a deformação elástica, né, que não é permanente, ou seja, ela é momentânea enquanto você estiver aplicando a força, né, e cessou a força, ela volta à condição inicial. Isso seria a deformação elástica. Então, continuando, operações para dobramento e curvamento. Dobramento é a operação que é feita para a aplicação de uma dobra no material. Você pega uma chapa plana, né, quando você dobrar, né, aí você executou a dobra, você fez um esforço ali, imprimiu naquela peça uma deformação plástica, não é isso? E aí aparece então agora uma quina na peça, então a peça está dobrada. E o curvamento? O curvamento, você faz um esforço também, você imprime uma deformação plástica também naquela peça, só que você não vai ter uma quina, você vai ter um arco, né? Seria uma curvatura, né? Então isso é a diferença de dobra e curva, ok? Uma outra operação também muito comum aí dentro da fabricação mecânica é o desempenamento, né? Então a peça está empenada, a gente tem que proceder com desempenamento. Tanto a dobra quanto o dobramento, o curvamento e o desempenamento, ele pode ser feito a frio ou a quente. A frio é você pegar a chapa lá, a sua peça, na temperatura ambiente que ela está, e com martelo ou com uma morsa, por exemplo, né, com esforço manual mesmo, você imprimir aquela deformação, né? Fazer a dobra ou fazer o curvamento ou martelar ali de forma a você desempenar aquela peça. Isso é o trabalho a frio. A quente é quando você utiliza um maçarico para aquecer a peça, né? Dependendo se a sua peça tiver uma espessura muito grande, então é óbvio, né, da gente perceber que não vai ser fácil você causar uma deformação naquela peça a frio, né? Porque se ela for muito espessa. Então a gente tem que aquecer aquela peça, aí ela vai se tornar, à medida que você aquece, né, ela vai se amolecendo e aí você consegue conformar a peça, né, dobrar ou desempenar ela da maneira com que a gente necessita, ok? Então tá aí o processo de desempenamento, né, na área mecânica. Desempenar é a operação de endireitar, né, a sua chapa, ou o seu tubo, né, o perfil que você estiver trabalhando ali, de acordo com a sua necessidade do seu projeto ali, ok? Bom, então o dobramento, como eu falei, pode ser manual, tá? Ou pode ser feito também por máquinas, né? Máquinas são utilizadas para peças com espessuras maiores, né, que a gente não consegue fazer na mão, ou para uma dobra mais precisa, né? Então a dobra feita na máquina vai ser muito mais precisa que uma dobra que a gente vai executar manualmente, ok? Então tem alguns exemplos de máquinas aí, essa mais à esquerda, né? É uma máquina, uma dobradeira, uma viradeira, né, manual, né? Você coloca a sua peça ali no meio, aí você aciona a alavanca, ela executa a dobra da sua chapa. Essa figura central já é uma dobradeira automática, né? Mecanizada, certo? Como é que funciona essa máquina, essa dobradeira mecanizada?
Na figura da direita, ó, a gente consegue perceber, existe uma régua que a gente chama de prisma, né, nessas máquinas, que em cada face dessa régua eu tenho um rasgo, uma angulação, certo? Então você posiciona uma régua comprida, né, que acompanha todo o comprimento da máquina, ela fica ali, você escolhe qual é a angulação que você precisa fazer sua dobra, e aí você vira a sua régua de acordo com a angulação que você precisa, posiciona ali, vamos supor, a régua tá aqui, tem essa angulação, você coloca a sua chapa por cima, e aí a máquina, quando você aciona, ela vai descer um que a gente chama de punção, né? E esse punção vai empurrar a chapa para dentro desse rasgo que tem na régua, no prisma, né? E aí o punção então faz a chapa se conformar ali, e aí a chapa dobra na angulação que a gente precisa. Aí nessa figura da direita eu tenho vários perfis de prismas aí, ó, com várias angulações, com ângulos ou com raios, beleza? Então, dependendo da operação que a gente precisa fazer, a gente tem prismas, né, específicos que a gente coloca na máquina, coloca a chapa por cima, a máquina vem com um punção, né, que não é uma ponteira, né, é uma lâmina mesmo. Como se fosse uma lâmina, ela desce, comprime a chapa ali em cima desse prisma, e aí a chapa ela se dobra de acordo com o ângulo que eu tenho no prisma, beleza? É assim que funcionam as máquinas viradeiras, dobradeiras de chapa. Uma outra máquina também muito utilizada, né, na caldeiraria, né, na mecânica, são as calandras, né? A calandra ela é constituída por um conjunto de rolos ou cilindros, né, com movimento giratório, né, e uma pressão regular. Você consegue alterar ali a altura dos rolos ali. Aí o material que você vai curvar, né, ele é colocado entre esses rolos giram e vão pressionando essa chapa, e essa chapa começa a se curvar, né? E aí você consegue fazer uma curva, ou até mesmo fechar, fazer um tubo mesmo com a chapa, ok? Então, geralmente as calandras são de 3 ou 4 cilindros, né? Então tem na figura aí, ó, dá pra gente ver que são 3 cilindros. 2 ficam embaixo, 1 fica por cima. Você coloca a sua chapa, e aí você força esse cilindro central aí para baixo. Ele vai dar uma conformação na sua chapa, vai fazer ela se empenar um pouco. Você liga a máquina, eles vão girar, e essa chapa vai deslizando entre aqueles rolos ali, e vai se curvando, né, na medida que você for pressionando o rolo. Então você deu um passe ali, abaixa um pouquinho mais o rolo, dá outro passe, ela vai se curvando, você vai abaixando o rolo mais um pouquinho, e até ela chegar na posição que você quer. Isso é a máquina chamada de calandra, né? Aí a gente tem algumas imagens, né, mais reais mesmo. A gente consegue fazer então, né, ó, tá vendo aí, ó, eu consigo fazer um tubo com a chapa, né, ou um cone, beleza? Tá vendo, ó, essa figura mais à esquerda, um cone. E a figura mais à direita, ó, é um curvamento em uma barra redonda, tá? Então é um curvamento de perfil que a gente fala. Isso é uma calandra de perfil. Eu consigo conformar dessa maneira e fazer uma curva assim, né, com cantoneiras, perfil quadrado, barras quadradas, né? Então isso é uma calandra de perfil. Então tem a calandra de chapas e calandra de perfil. E a peça curvada, ela é chamada de virola, tá? Virola, ok? Isso é o nome dado à peça conformada e feita na calandra, tá? Bom, pessoal, essa videoaula de ferramentas de caldeiraria, né, termina por aqui, beleza? Lembro a vocês, né, leiam as apostilas, né, eu tenho muito mais informações a respeito do que a gente discutiu nessa videoaula. Na apostila, né, tem mais informações mais completas lá. Leiam a apostila, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo ambiente virtual,
tá? E por hoje é só, um abraço e até a próxima videoaula, ok?